Meus irmãos, graças e paz a todos. Boa noite. Pedir vocês, por gentileza, para curvar as nossas cabeças, nós orarmos, colocar para o filho do Genesi a nossa oração, para que Deus possa estar dando livramento, escape, guardando para suas poderosas mãos. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, glorificamos, ó Deus, o teu nome, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui, Senhor, na tua casa essa que é chamada casa de oração. Um dia aqui, Senhor, vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Abre o campo do nosso entendimento à luz da tua palavra, Senhor. Vai de encontro para o seu Genesi, o filho dele, Senhor, o Senhor sabe da situação, o Senhor sabe do que ocorreu, dá livramento, Pai, dá escape. Toda corrente, ó Pai, satânica, possa ser, ó Pai, quebrada, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, o teu filho, ó Pai, paga preço na tua casa, teu filho te busca, Senhor. Alcance a família do teu filho, Senhor, pelo poder que há no teu nome, Jesus. Despedaçando todo o mal, libertando e guardando, Senhor. Vá de encontro para o Felipe, vá de encontro para a Mariana, vá de encontro para a Lucy, Senhor. Os alunos vai encontrar essa aula por vídeo, que são de outras localidades, Senhor. Da minha proporção, que o Senhor nos alcance aqui e possa alcançar eles, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. A conta de vocês chegarem. Foi. A conta. Gente, nós estamos na página 7. Pedi você para ter um pouquinho de paciência comigo, porque é só Jesus. O tempo virou. Vira junto. Tomei um corticóide de vir para cá, para que Deus possa nos dar graça. Vocês vão ouvir a aula até 10 horas. Página 7. A página 6, ela é algumas perguntas de bate-pronto. Tá? Eu até falei na nossa última aula que essas perguntas, vou baixar um pouquinho aqui. Essas perguntas você pode fazer uma enquete na sua casa, com filho, com filha, sobrinho, neto, que é bem bacana. Ó, na próxima aula, eu vou conferir o caderno daqueles que não vieram. Diz que você não está valendo um ponto na prova. Pode deixar. Não é? Conferiu o caderno? Vou conferir o caderno. Está tudo bonitinho? De quem faltou. Não é diferente também, tem que ganhar um ponto. Ué? Eu vou pensar essa hipótese. No dia que eu não vi, eu já passei tudo pro caderno. Então todo mundo tem que ter direito a um ponto. Sim, tá. Sim, beleza. Eu vou considerar, tá? Se o caderno estiver ok, cada um ganha um ponto. É um ponto. Se não não, tiver ok, perde 2 pontos. Eita. Na prova. Ei, pastor, tá ficando ruimzinho. Não, por quê? Porque senão certas pessoas não vão assistir a aula. O Dr. William. Isso aí. A dona Rose, ó, Felipe, Mariana. Só que Mariana tem um desconto por causa do neném, tá? Pode ficar quando pedir o Felipe para tirar foto do caderno dela, que eu vou comparar uma letra com a outra, não pode tirar foto do caderno do Felipe e mandar como se fosse Mariana, mas vamos comparar também, tá? A Lucy também, Isso aí. tá? Que são os alunos presenciais. E o seu Genesi também, tá? Não deixa eu esquecer, Felipe. Pode deixar. William, dona Rose, Felipe, Mariana e a Lucy, tá? Então, tá bom. Página 7, gente. Página 7. Vamos lá. Qual é a quantidade de anjos? Eu creio que você se parou e perguntou sobre essa pergunta. A Bíblia está em uma resposta que está lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 11. É muito bom frisar que é uma... Olha, as minhas Bíblias estão sumindo, cara. Eu esqueci a minha. Apocalipse 5,11, vale a pena frisar que esse número aqui de anjos, existe essa expressão, mas não tem como calcular. Tá? Se cair na prova, vocês podem colocar isso como resposta. Tá? Capítulo 5 de Apocalipse 11. Não tem como calcular? Sim. Por quê? Vou ler o texto e vou explicar. Por quê? Acharam? Apocalipse 5, 11. Diz assim, olha. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Se você puder sublinhar na sua Bíblia muitos anjos, faça isso. Por gentileza. Olha, eu vou pegar tudo em pé também para ver quem. Milhares e milhões de anos. Não, logo no início. Nisso está... Ouvi a voz de muitos. Na próxima aula, eu vou querer... De milhares e milhões de anos.
Logo no início. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Eu ouvi a voz de milhares e milhões de E anjos embaixo? ao redor do trono. E depois? Dos seres vivos e dos anciões. E o número Cantavam dele? com forte voz. Não, e o número dele é... Ah, inverteu Já então. inverteu, a versão dela inverteu. Eu vou pedir, por gentileza, para a dona Rose não se leme. Trazer uma Bíblia na próxima aula também. Tá? Por quê? Porque você vai, ter mais Mas fácil. eu olho em casa. Hã? Em casa, na Bíblia eu estudo na Bíblia. Mas você anota em casa também, os dias ficam anotados? Ah, beleza. Ainda não tá, quer que eu não posso? Aqui, ó, vamos lá. Ó. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Tá? Subindo a Bíblia de vocês, muitos anjos. Porque essa expressão de muitos anjos aqui não tem como calcular. Tá? O texto prossegue dizendo, ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era o número deles, sublinhe também, milhões de milhões e milhares de milhares. Como calcular isso? Não tem como. Tá? Isso é bom. Por quê? Porque isso é um grande mistério. Tá? Se nós tivermos como calcular isso aqui, a gente acaba com o mistério da criação. Tá? Porque o número dos anjos são incalculáveis. Tá? Haja vista que, como diz lá em Apocalipse 12, que Satanás levou sobre si a terça parte dos anjos, tá? A maioria continua com o Eterno. Tá? A maioria continua com Deus. Amém? Eu estou falando isso aqui por quê? Porque tem uma galera aí na internet que está dando um número exato dos anjos e não tem como. Tá? Tem até um cara audacioso que ele falou sobre a voz do trovão, que está em Apocalipse, e João disse assim, eu ouvi a voz dos trovões, e um ser me disse, fecha e sela, para que ninguém saiba a voz dos trovões. O cara falou que sabe qual é a voz dos trovões. Isso é complicado, isso é uma grande heresia, tá? Prossigamos aqui na apostila. Os anjos têm nome e personalidade própria? É uma pergunta. A resposta é sim. A Bíblia fala o nome de dois anjos, tá? Que é Miguel e Gabriel. Como está lá em Daniel 12, versículo 1. Vamos ler também. Tudo que você achar que é de grande valia, marca na sua apostila, tá? Essa apostila você pode anotar, marcar ela. Aqui, ó, no outro dia, por isso que eu estou olhando cá embaixo. Tudo que você vê na sua apostila aí de grande valia, você pode marcar, você pode sublinhar. Tá? Daniel 12, versículo de número 1. Daniel 12, versículo 1. E diz assim, e naquele tempo se levantará Miguel. Se você puder sublinhar o nome de Miguel ali, faça isso. O grande príncipe, que ele é um líder, tá? Arqueu, príncipe, que exerce liderança, que se levanta pelos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Todo aquele que se achar escrito no livro. Tá? Esse texto aqui está apontado para a grande tribulação. Tá? Respeito os amados irmãos que são pré-tribulacionistas, respeito os que são médio-tribulacionistas, respeito quem são pós-tribulacionistas. Tá? Mas a igreja não passará por toda a grande tribulação, não. Tá? A Bíblia diz porque Deus preservará e poupará a sua igreja desse grande dia. Tá? Agora, Lucas, capítulo número 1, versículo 26. Lucas 1, 26. Lucas, capítulo 1, versículo 26. A pergunta é, existem outros anjos com nomes? Sim. Tá? A Bíblia cita o nome de dois, Miguel e de Gabriel. Eu estava no filme que eu assisti agora com Vida, sobre o filme que retrata sobre Miguel e sobre anjos, né? E ele fala o nome de alguns anjos que estão lá no Talmud judaico, né? Que é Rafael, Uriel, Salatiel e por aí vai, tá? Mas só que a Bíblia mostra o nome de dois, tá? E é por ela que ele se baseia. Lucas 1, 26 diz assim, ó. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus
a uma cidade chamada Galileia, chamada Nazaré. Se eu pudesse ler o nome de Gabriel aí, faça isso, por gentileza. Apostila. Outros anjos disseram que tinham um nome, mas não disseram qual era o nome deles. Gênesis 32, 29. Gênesis 32, 29. É a travessia do Val de Jaboque. Gênesis 32, versículo 29. Que diz assim: E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te a saber o teu nome. Sublinhe saber o teu nome, por favor, na sua Bíblia. E disse: Por que me perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Agora, Juízes, capítulo 13, versículo 17 e 18. Juízes, capítulo 13, versículo 17 e 18. Juízes 13, dois versículos, 17 e o versículo 18. Diz assim: E disse Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos. Ou te honraremos, na metade, te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome? Visto que é maravilhoso. Ok? Situação diferente, tá, né? Secreto. Visto que é secreto? Uhum. Vamos lá. Cada anjo tem sua personalidade. Apostila. Isso aqui é interessante porque, primeiro ponto aqui diz assim, olha, eles conseguem conversar uns com os outros. Vamos ler 1 Coríntios 13, versículo 1. É um texto muito conhecido e também ele é muito distorcido na sua origem central. E qual é a origem central aqui? Eu vou falar já já para vocês. 1 Coríntios 13. Ah, só fala em casamento assim. Fala de casamento. Isso. E de fato esse texto aqui é muito poderoso, porque o amor tudo supera. O amor tudo supera, tudo suporta, tudo sofre, tudo crê. Não suporta porque não é amor. Se não espera porque não é amor. Eu quero ler o versículo 1. Diz assim, olha: Ainda que eu falasse as línguas dos homens, subia, por favor, a língua dos homens. Língua dos homens. Idiomas, tá, gente? Escreveram?
Podemos ler, continuar a leitura? Ó, língua dos homens são idiomas, tá? Pode ser francês, pode ser... Eu queria que você até abrisse a vossa Bíblia, deixa aqui marcado aqui, 1 Coríntios 13. Vamos lá em Atos, por favor, Atos. Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 2, por favor. Atos, capítulo 2, por favor. Acharam? Atos 2, deixa eu botar aqui na frente aqui, para referência. Vou botar de ajuda para o nosso diferencial. Atos 2. Vou ler do 1 a seguir. Vou ler do 1 a seguir. Acharam? Amém? Amém. Diz assim, ó. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles, sublinhe na sua Bíblia, línguas repartidas, por favor. Sublinhe línguas repartidas, por favor, na sua Bíblia. Como que de fogo, tá? Sublinhe também como que de fogo. As quais pousaram sobre cada um deles. Olha para cá, a gente continuar com a nossa leitura, olha para cá. Existe uma galera batendo nas línguas estranhas, tá? Falando que não é bíblico, o que aconteceu em Atos 2 são idiomas, tá? Que se chama de glossolalia, tá? Só que, gente, idiomas, seja francês, inglês, espanhol, é uma língua de fogo? Sim ou não? Não, tá? Então, é claro que, vamos continuar lendo o texto aqui, tá? É claro que vai ter uma parte, dentro desse capítulo 2 aqui, que eles vão estar falando idiomas, tá? Que é a língua de outras nações. Mas isso não refuta a descida do Espírito Santo e a língua de fogo que eles receberam, tá? E essa língua de fogo não é a língua dos anjos, tá? É a língua espiritual, que eu vou pegar outro texto para mostrar para vocês, que só Deus entende, tá? A gente vai falar com mais propriedade um pouco mais para frente, tá? E tomamos aqui a nossa leitura. Versículo de número 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Sublinha aí, por favor, outras línguas. Sublinha a sua Bíblia aí, a parte outras línguas, por favor. Sublinhou? Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Sublinha aí, por favor, cada um ouvia falar na sua própria língua, porque aqui já é idioma. Tá? Que pode englobar o grego, o latim, o aramaico e por aí vai, tá? Vamos continuar a leitura aqui ainda. Versículo de número 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um cada um na nossa própria língua em que somos nascidos, tá? Deixa eu apontar algo aqui no versículo 8.
línguas idiomáticas. Tá faltando um Nzinho. Embaixo, onde do asterisco. Faltou o N. Obrigado, gente. Desculpa. Deixa eu só frisar aqui. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque você vai deparar com muita gente na internet. Línguas também faltou aí, ué. Pensa, escreveu e colocou do mesmo jeito. Não, ele só apagou idiomático. É. Botou um por aqui, viu? Essa. Vou colocar isso no remédio aqui. Por que eu coloquei isso aqui? Vocês vão se deparar com pessoas batendo em línguas estranhas. Já vi muitos na internet, tá? É claro que muitas coisas são aberrações, então nós temos que tomar cuidado no tocante a isso. Mas quando falarem que há línguas estranhas que as pessoas falam não é bíblico, é uma mentira, tá? Porque isso aqui é bíblico, tá? No capítulo 1, aliás, no capítulo 2 de Atos, até o versículo de número 8, nós lemos, eu vou ler mais 2 versículos ainda. Aliás, vou ler até o versículo de número 11, tá? Vou ler até o 11 aqui. Fala de línguas de fogo, tá? Que não são idiomas, tá? E fala também de línguas idiomáticas, tá? O texto deixa bem claro aqui, no versículo 9 a seguir, assim, olha, cada um, a gente ouve falando nossas próprias línguas, que são partos e medos, elamanitas, e os que habitam da Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfília, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido nas nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, tá? Então, essas línguas aqui, que aparecem do versículo de número 7 até o versículo de número 12, são idiomas, tá? E o que antecede o versículo 7 até o versículo 1 são línguas espirituais, tá? Que não são a língua dos anjos, tá? Porque tem muita igreja, tem muitas pessoas ensinando que a língua dos estranhos são a língua dos anjos, mas não são, tá? Existe a língua dos anjos, que nós estamos lendo aqui, que eu vou até pontuar ali, 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 13, vamos terminar a nossa leitura, versículo 1, já podem voltar para lá, 1 Coríntios 13, versículo 1. Aqui eu estou mostrando para vocês o que é língua dos homens, né? Que são os idiomas, que são as línguas estranhas, a língua dos anjos, tá? Que está em 1 Coríntios 13. E vamos também pontuar sobre aquele que fala em línguas, que fala em mistério com Deus. Voltamos lá, 1 Coríntios 13. Coríntios 13, por favor. Deixa eu dar só uma correção aqui. Vamos lá, 1 Coríntios 13. Versículo 1 ainda. Ainda que eu falasse a língua dos homens, sublinha aí a língua dos homens, e dos anjos sublinha também.
Porque uma é a língua dos homens, que a gente usa para se comunicar, seja a língua portuguesa, italiana, inglês, por aí vai. E dos anjos, tá? Que são línguas espirituais. Tá? E não tivesse caridade, não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um sino que tine. Tá? Agora, por favor, abra em 1 Coríntios 14. Eu não gosto muito de usar essa expressão de línguas estranhas, tá? Mas é uma língua que você vai se familiarizar por conta disso. Alguém já ouviu essa expressão de línguas estranhas? Eu gosto muito de falar em mistérios, né? Alguém aqui fala línguas estranhas? Alguém aqui vai estar com o Espírito Santo? William? Só um adendo que eu espero vocês escreverem aqui. Vou botar aqui, línguas estranhas, vou botar aqui assim, ó, como dom, tá, gente? Como um dom, tá? Como um dom. Vamos lá. Eu botei não, né? Deixa eu botar ali, 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14. Eu vou ler o 1. Eu vou ler do 1 a seguir também. Vamos ver até onde nós vamos ler. Por que é bom de falar sobre isso aqui? Porque você vai ter base bíblica para saber o que é idioma, o que é língua espiritual, tá? E o que é a língua como mistério, como línguas estranhas. Lembrando que as línguas estranhas não é maior do que o dom de profecia. Tá? O maior, sim, assim, a grosso modo, dom de manifestação. Para mim, o maior dos dons de manifestação é dom de profecia. Porque a Bíblia diz que se não tiver a profecia na igreja, a igreja se corrompe. Tá? É claro que o maior do dom é o amor. Tá? Está assim todos eles. Mas a igreja precisa de profecia. Tá? Lembrando que não é porque, igual nós estamos numa classe aqui, somente o William levantou a mão que é baseado com o Espírito Santo. Jéssica também é. Né? Não é porque ele é batizado, Vida é batizada, eu sou batizado, que vocês não têm o Espírito Santo. Tá? Tem uma galera batendo nisso aí também. Tá? Vocês têm o Espírito Santo. Tá? Vocês são cheias do Espírito Santo. Tá? Porque estar cheio não engloba falar em línguas. Tá? Estar cheio simboliza estar na totalidade do Espírito Santo. Tá? Então, 1 Coríntios 14, versículo 1, isso que vale frisar que nem todo mundo que é batizado com o Espírito Santo vai falar em línguas estranhas. Nem todo mundo. Tá? Isso aqui é bom. Tá? Por quê? Você está maduro. Por que isso é bom? Porque tem gente que chama você na frente, vou orar por você. Vem, a William vem, uma posição, William vem. Eu coloco a mão sobre o William para o William falar em línguas estranhas. Seja batizado. Tal. Como o William não foi batizado ao falar em línguas estranhas, ao falar em mistério, eu supostamente vou dizer que ele não está cheio e que ele não tem o Espírito Santo. Isso está errado. Tá? O falar em línguas estranhas é como se fosse um código que você fala com Deus em secreto. Tá? Que somente você e Deus sabem. Tá? Não é a língua dos anjos e também não é a língua dos homens. Tá? Vamos ler para você entender melhor. 14:1 de 1 Coríntios. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Sublinhe dons espirituais. Sublinha, por favor, dons espirituais. Paulo dá um adendo aqui, por meio do Espírito Santo, que ele vai dizer assim, olha,
mas principalmente o de profetizar. Isso aqui eu preciso falar também. Gente, nós estamos vendo um momento muito crítico no meio evangélico, no meio gospel. Por quê? Tem uma galera batendo que não existe mais profecia, que não existe mais profeta. Tem sim, tá? Tem sim. Só existiu profeta até o tempo dos apóstolos, né? Porque eles consideram somente os 12, menos Paulo. Então o que Paulo está falando aqui para a igreja, para procurar os dons, tá? Existe sim, tá? Quando você ouvir isso, você fala, não, a Bíblia diz que existe profecia, existe os dons sim, tá? Prosseguimos a leitura, versículo 2. Porque o que fala em línguas estranhas, se puder sublinhar aí a sua Bíblia, a língua estranha, nós estamos na Bíblia, ó. Sublinha a língua estranha. Não adianta dizer nada. O 2. Fala em língua. O som está estranho, não? Tá, outras línguas. Outras línguas? Já só está como, Pedro? Desconhecido. Desconhecida? Você, o Rose? Fala em língua estranha. Estranho. A sua, Silene? Porque o que fala em língua não fala aos outros. Eu estou igual dela. Você igual dela, né? Então, algumas traduções diz línguas estranhas, língua desconhecida. Então, No final que vai falar, fala mistério. mistério. Não só nisso agora por enquanto. Aham. Fala línguas estranhas, língua desconhecida. Então, o que a gente pode ver com isso aqui? São línguas dos homens? Não. Por quê? Porque é língua desconhecida e é língua estranha. Né? Então não é Idioma. não é idioma. Tá? E também não é língua dos anjos. Olha o que o texto prossegue dizendo. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Se você puder sublinhar aí, não fala aos homens, senão a Deus. Então não é língua dos anjos. Porque se fosse língua dos anjos, o diabo saberia esse código que você fala com Deus. Eu vou entrar nisso aqui. E tem uma galera que está falando assim, ó, falar em língua até o diabo fala. Mentira. Ele fala a língua dos anjos, que é uma língua espiritual. Agora, a língua de dom, de mistério, só fala quem tem o Espírito Santo. E a pessoa que fala que até o diabo fala em língua, cuidado, porque isso é blasfêmia. Porque você acaba colocando que o diabo tem o Espírito Santo. Isso é uma blasfêmia. Tá? O diabo fala, idioma, fala. Fala em língua dos anjos, fala porque ele é um anjo, caído, mas é. Mas agora, as línguas estranhas só fala quem tem o Espírito Santo, que é um dom e que é um mistério da pessoa falar com Deus. Alguém já ouviu essa expressão? Que fala em língua até o diabo fala? Alguém já ouviu? Já ouviu? Tá, então, cuidado com essa expressão. Tá? Prosseguindo o texto. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, então não é idioma, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito, sublinha em espírito, fala mistérios com Deus. Sublinha, por favor. E em espírito, fala em mistério com Deus. Sublinha a parte final aí. Sublinha a parte final que fala em mistério com Deus. Então não é idioma e também não é a língua dos anjos. E eu quero ressaltar aqui que dentro dessa máxima aqui, nós estamos vendo aqui, existe o dom de interpretação de línguas. Exemplo, o William começou a falar em línguas de mistério. Deus vai levantar alguém por meio do Espírito Santo para interpretar o que o William está falando, para edificar toda a igreja. Tá? Uma observação aqui. O que eu não posso fazer? Exemplo, eu vou pregar. Eu pego o microfone e fico falando meia hora em línguas estranhas. Serviu para você? Só para mim. Tá? Por quê? Quem fala em línguas estranhas edifica a si mesmo. Eu vou ler outro texto aqui. Tá? Eu posso falar assim por um período mais longo quando há um intérprete, para que ele possa interpretar e edificar toda a igreja. Tá? Um adendo aqui. Toda profecia que for falada, exemplo, vou pegar aqui a grosso modo. O William está tocando. Toca, William. Não? Enfim, percebe. Enfim, o William está louvando a Deus. O William pegou o poder para poder louvar a Deus. Aí pegou a guitarra e começou a louvar. Se o pastor Marcos liberar a guitarra para ele. Aí começou a tocar. Daqui a pouco Deus levantou alguém em profecia. O que ele tem que fazer? Parar. Por quê? A igreja tem que ouvir a profecia para julgar a profecia. Vocês já ouviram isso? Julgar a profecia? Tem alguém falando, não pode julgar. Não, a Bíblia manda a gente ficar calado quando ele está profetizando para a gente poder julgar a profecia. Tá?
Por exemplo, assim diz o Senhor, William. Eis que eu estou com a tua filha. Tu tem filha? Aí ele, opa, peraí. Isso não é Deus, não. Eu não tenho filha. Entendeu? Então, no que você vai ouvir, você não pode julgar um profeta. Você pode julgar a profecia. Então, nem tudo que te entregar, você pode receber. Eu preciso pontuar isso aqui. Tá? Eu falei numa outra aula de batalha espiritual, você faz isso aqui rapidinho para poder voltar para a apostila. Nem tudo que falam que é Deus, você tem que receber. Tá? A Bíblia diz aqui, ó, ouvir e provar e ver se o Espírito é do Senhor. Para Deus, se essa pessoa que está falando é do Senhor mesmo, não julgando a pessoa, nem julgando o teu espírito. Mas se for do Senhor mesmo, fala para algo que só eu sei. Porque, gente, Deus não erra e Deus não se engana. Tá bom? Então, muito cuidado com as profecias, enfim. Examinar tudo e retém somente o que é bom. Por favor, 1 Coríntios 12. Volta 2 páginas. 1 Coríntios 12, por favor. Eu sempre falo cuidado com profecia de data. Nos entregar na vida. Eu creio muito nisso aqui. Creio muito. Só que quando é Deus, Deus não erra, Deus não falha e Deus não se engana. Tá? Então eu preciso ouvir a profecia para saber se é de Deus ou não. Ó, do versículo 1 a seguir, 1 Coríntios 12. Vamos ler do 1 até o versículo de número 11. Que é acerca dos dons. Perguntar não ofende. Vocês já buscaram? Vou começar por você, Cleide. Você já buscou em Deus ou não falar em línguas estranhas? Já? Você, já? Você, já tinha ouvido falar? Já? Alguém? Tem medo não, né? Não? Você, Silêncio. Medo. Você, Rose. Igual, eu com 14 anos de idade, fui batizado no Espírito Santo no dia do meu aniversário, num retiro, feito pela Igreja de Deus do Brasil. E para mim foi algo marcante, algo que eu estava buscando. Primeiro que no dia 13, no dia 14, eu havia sonhado com ser batizado no Espírito Santo. E no dia 14, o pessoal foi uma surpresa para mim, que era meu aniversário, e chorei muito, e naquela noite, no quarto, no nosso alojamento, eu me bati com o Espírito Santo. Foi algo assim que eu não esqueço pro resto da minha vida. Porém, uma coisa que eu vou orientar vocês para poder buscar nesse último tempo do fim é o dom de discernir os espíritos. Para você saber se o espírito que está falando é de Deus ou não. Tá? Porque o diabo tem se levantado em muitos lugares para poder até mesmo tentar enganar os escolhidos. Tá? Capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 1, diz assim, olha, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Oh, glória! Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Sobrinha, que o Espírito é o mesmo? Sobrinha. Eu fui convidado para poder pregar numa campanha. Essa campanha está lá em Gálatas 5, que fala sobre o fruto do Espírito Santo. Só que na campanha, no cartaz, na faixa que colocaram na igreja, fala assim, os frutos do Espírito Santo. E não é frutos, é fruto. Tá? Prossigamos, o Espírito é o mesmo. Versículo 5. E há diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo.
há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dado palavra de sabedoria, e a outra, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Lembrando, o dom é para edificar a si mesmo, que é o de línguas estranhas, e o dom é para edificar a igreja. Tá? Tem uma galera se beneficiando do dom, tá? Usando o dom para mérito próprio. Tá? Eu vou fazer uma oração com você, e uma oração com uma revelação é R$100, uma oração com profecia já é R$500, isso aí é herético, isso aí é antibíblico, tá bom? De graça eu recebi o dom de língua, eu busquei, Deus me deu. Eu tenho o dom de profecia? Tenho, porque Deus me deu, então eu não posso cobrar por isso, tá bom? Isso é herético, tá? Apostila. Ponto 2 na página 7. Eles são inteligentes e têm capacidade de criar louvores a Deus. Vamos ler Lucas 2, versículo 3 ao 14. Lucas 2, do versículo 13 ao versículo 14. Diz assim, Lucas 2, versículo 13 e 14. E no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão. Se você puder sublinhar a palavra apareceu um anjo. Posso sublinhar até uma multidão dos exércitos celestiais? Posso sublinhar? Que mostra uma comitiva muito grande angelical. Que a princípio estava anunciando o nascimento de Cristo. E isso é bom. Por quê? Porque o céu estava em festa. O nascimento de Jesus, aquele que levou os nossos pecados, aquele que levou as nossas dores, oh glória, aquele que morreu a nossa morte, para nos darmos o direito de vermos a vida dele, que é a vida eterna. Aleluia. Oh glória. Então, todas as vezes que você vê multidão, é porque alguém tentou contar e não conseguiu contar. Tá? É uma soma numérica que, a grosso modo, é incalculável. Não deu para contar, então tinha uma multidão. Tá? Então, ó, e no mesmo instante apareceu com o anjo, né, uma multidão dos exércitos celestiais. Gente, olha só. Hã? O exército é anjo. Anjo, isso aí, exército de anjo. Eu já falou. Já falei? Olha que tremendo. Se é um exército, por que a palavra diz assim, apareceu uma multidão de anjos? A expressão é bíblica, tudo está na Bíblia, tem o seu significado. Um exército de anjos. É porque o diabo não queria que Cristo nascesse. O diabo não queria que Cristo viesse ao mundo. Mas para contrariar a vontade do diabo, e Deus nunca perde, ele manda um exército para poder guerrear. Porque Deus não perde, Deus não empata, Deus sempre ganha. Aleluia. Tá? Então, quando eu falo que o diabo não queria que Jesus nascesse, vou acabar de ler, só um minutinho só, Salmos. Salmos não, nota 9 ainda não, só um minutinho. Deixa eu ver Salmos. Não, não sei que eu sei. Salmos. Está aberto aqui. Salmo 71, 6. Barra.
daqui a pouco a gente lê isso aqui. Volta lá para Lucas 2. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, uma guerra sendo travada, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Ou glória. Repontuando aqui, há um exército porque há uma guerra ali. E o diabo não queria que Cristo nascesse. Tá? Salmo 71, por favor. Salmo 71. Setenta 6. E logo após 22, 9 e 10. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tirastes do ventre de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Capítulo 22, não, capítulo não, Salmo 22, Salmo tem capítulo, Salmo é louvor. Salmo número 22, versículo, parágrafo 9 e 10. Mas tu és o que me tirastes do ventre, o que me preservaste estando ainda nos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde, se você puder sublinhar a palavra desde aí, que significa para. Tá? A palavra desde significa para. Sobre ti foi lançado para a madre, para o ventre, para o útero. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Pegando esses dois textos aqui,
profético. Isso aqui é profético. Profético muito forte. Já abra também, por favor, assim que vocês escreverem, Apocalipse 12. A gente volta para a apostila. Tem muita água para correr ali. Isso aqui é uma pregação para vocês, ó. Imagina o pastor Celso se pregar domingo. Aí vocês, a gente, eu vou ler Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Você lê Apocalipse capítulo 12, versículo 4, fala da perseguição do diabo contra a mulher, que é Maria. E a perseguição é para tentar matar Jesus. Só que o diabo sempre chega atrasado. E quando ele chegou, Deus já estava. Oh, glória. Isso aqui é poderoso, porque Deus foi o obstetra de Jesus. Foi Deus que fez o parto, foi Deus que colocou Jesus no seio de Maria, no colo de Maria, para preservar o projeto. Ó, o plano do diabo era perseguir a mulher, que é Maria, tá? E matar o menino, Jesus. Apocalipse 12, 4 diz isso. Mas se o projeto é de Deus, diabo não irá matar, nem destruir, tá, gente? Pois Deus preservará o seu projeto. Tá? Eu não sei qual projeto Deus confiou na mão de vocês, tá? Mas o diabo não vai matar. Aleluia. O diabo não vai destruir. O diabo não vai frustrar os planos de Deus na vida de vocês, tá? Deus vai preservar o projeto, porque o projeto é dele. Somente descansa, porque Deus é fiel. Oh, glória. Às vezes a gente se preocupa com tantas coisas, mas Deus prepara uma aula como essa para dizer, fica tranquilo, o projeto é meu. E o projeto, quando é meu, eu dou sustentabilidade e preservo o projeto. Amém. Oh, glória. Aleluia. Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Aleluia. Oh, glória. Talvez você entrou para essa porta aqui nesse curso hoje, com um projeto chamado casamento meio balançado, umas coisas acontecendo. E Deus está falando, aquieta o coração, descansa, seja tranquilo, porque o projeto é meu. Eu vou dar sustentabilidade ao projeto. Amém. O diabo não vai destruir nem matar o projeto que Deus tem na vida de vocês. A família de vocês é um projeto de Deus. Oh, glória. Você pode verbalizar isso? A minha família. A minha família. Não, gente, é para a sua família. Diz com mais graça. A minha família. A minha família. É projeto de Deus. É projeto de Deus. O diabo não vai destruir. O diabo vai destruir. Enquanto eu estou aqui, Deus guarda o meu projeto lá. Deus guarda a minha casa. Deus guarda a minha família. Deus guarda os meus. Oh, glória. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, glória. Oh. Apocalipse 12, 4. Estou todo arrepiado aqui. Oh, glória. Oh, Jesus. Glória. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Parece que é algo normal, mas não é, tá? Existe algo que está acontecendo. Oh, glória. Existe algo que está acontecendo, o diabo traçou algo, o diabo projetou algo, mas Deus está quebrando para nos dar vitória. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, nós estamos aqui, a gente não sabe como é que está em casa, mas Deus sabe. Amém. Enquanto você está aqui, Deus está lá com os seus anjos, guerreando para nos dar vitória aqui neste lugar. Amém. Oh, maravilha. Oh, glória a Deus. Oh, Jesus. Oh, Deus. Glória. Oh, valeu, Jesus. Aleluia. Apocalipse 12, 4. E a sua cauda levou sobre si até essa parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que quando dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Tá? Jesus, a mulher Maria. Então ele parou de frente para a mulher, para que quando ela desse a luz, tragasse, engolisse, destruísse, matasse o menino. Ao 5 diz, e deu à luz um filho,
um varão, Jesus, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Tá? Esse texto aqui mostra Jesus no nascimento, Jesus sendo entregue na cruz e ele voltando para a glória, para o trono que está reservado para ele. Só que observa, o diabo falou de frente para poder matar. Conseguiu matar? Conseguiu matar? Ele pode até parar de frente, só que matar não vai. Aleluia. Porque existe um Deus que zela por nós. Aleluia. Existem anjos que Deus enviou que zela por nós. E bendito seja o nome do Senhor. Oh glória. Oh maravilha. Ponto 3 da apostila. Eu tenho que segurar para vir a culto. Mas que manda o Senhor, Pai. Muito obrigado. Aleluia. Oh, aleluia. Porque enquanto nós estamos aqui em aula, Deus está livrando, está guardando. Né? Eu louvo a Deus por isso. Maravilha. Oh, glória. Oh, Jesus. Deus santo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tópico 3. Eles têm a liberdade de escolher entre o que é certo e o que é errado. Tá? Isso aqui é de grande valia. Se você puder marcar na sua apostila, marca. Tá? Por quê? Porque daqui vem a pergunta: os anjos têm livre-arbítrio? É daqui que vem a pergunta: o anjo tem livre-arbítrio? Tem. Tem? Sim, eles têm livre-arbítrio. Tá? Eles podem escolher estar com Deus ou não estar com Deus. Essa terça parte que foi levada com o diabo, né, e foi lançada sobre a terra, eles escolheram seguir o diabo. Tá? Mas os anjos têm livre-arbítrio. Eles podem escolher o que é certo e o que é errado. Tá? Eles só não têm perdão. Os que caíram só não têm perdão. Tá? Os que caíram, eles não têm perdão. Tá? Prossigamos. Por exemplo, alguns deles escolheram pecar por se juntarem a Satanás, o diabo, na rebelião contra Deus. Mateus capítulo 25, versículo 41. Mateus 25, versículo 41. Então eles sabem que fizeram M. Sim. E que não tem jeito. Sim, eles fizeram a besteira. Será que eles têm o pensamento assim, poxa, agora não tem mais jeito? Eu creio que sim, eu creio que sim, eu creio. Por quê? Quando a gente pega em Ezequiel 28, isso aqui é uma especulação minha, é um pensamento meu. Eu sempre quando eu falo que é pensamento meu, eu falo para vocês, isso aqui é pensamento meu. Ezequiel 28 diz que ele se encheu de violência. Tá? O que isso me faz pensar? Ele estava granjeando aliados na base da força, da violência. Tá? Então, que obrigou